A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Nós estamos hoje, nesse fim de semana, comemorando o Dia das Crianças, uma data que foi estabelecida. E já ouvimos aqui uma história muito bem contada, simples, mas profunda. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, no capítulo 22. É um versículo que provavelmente muitos sabem de cor. Os pais, pelo menos, devem saber de cor. É o versículo 6 do capítulo 22 de Provérbios. Versículo 6 do capítulo 22, Provérbios. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Na Nova Tradução Internacional, diz, instrua a criança segundo os objetivos que você traçou para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não vai se desviar dele. Então, eu quero falar com aqueles que têm, de alguma maneira, autoridade sobre as crianças, especialmente para os pais, obviamente, mas também para os avós, também para aqueles que, os tios, de repente, aqueles que têm alguma autoridade sobre crianças. Como eu disse, sexta-feira foi comemorado o Dia das Crianças, e essa semana que passou, o Jonathan esteve lá em casa, meu neto mais velho, de 3 anos, e foi uma alegria só, Criança é uma bênção de Deus, criança é tudo de bom, criança é alegria, criança é vida, criança é movimento, criança é sonho, fantasia. Um pedaço de madeira na mão de uma criança se transforma numa espada, ou se transforma num cavalo, pedacinhos de plástico se transforma num prédio, como aconteceu comigo lá com o Jonas. Eu e o Jonas sempre estamos fazendo, inventando coisas, ele da cabeça dele e eu seguindo ele. Então, criança é uma bênção, criança é um presente de Deus para as nossas vidas. Quando o Jonas estava lá em casa essa semana, eu saía para trabalhar de manhã, e ele fala: vô, brinca um pouquinho comigo. E eu ia para trabalhar, mas eu parava e brincava um pouquinho com ele. Chegava para o almoço, quando entrava com o carro na garagem, já gritava: vô, vamos brincar! E eu tinha que brincar com ele na hora do almoço. À noite, a mesma coisa. Então, você pode imaginar que depois de uma semana, eu estou bem quebrado mesmo. Porque não tem aquela elasticidade toda que eu tinha antigamente, E ele vira para cá, vira para lá. Mas estou quebrado, mas estou feliz. Porque é uma alegria, é uma bênção, é algo maravilhoso. Neto é tudo de bom mesmo. Infelizmente, nós estamos vivendo dias em que as pessoas não querem mais ter filhos, Vivemos dias em que os casais estão se preparando para casar, estão procurando comprar a sua casa, planejando o futuro. Mas os filhos não estão nos planos. Eu conheço um casal que ministra para noivos, e ele me diz que quando ele vai falar, uma das lições é falar sobre filhos, porque é natural do casamento que se tenha filhos, Quando não se tem filhos, não é algo natural. Então ele diz que os casais, quando se fala nesse tema, eles quase que parece que estou falando para eles uma maldição. Quando alguém fala que quer ter filhos, eles falam que quer no máximo um, Então, infelizmente, estamos vivendo dias assim. A Bíblia não, texto que fala que nós temos quando Deus criou o homem e a mulher e disse para eles: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, está valendo ainda. Aliás, é o primeiro mandamento da Bíblia. É o primeiro mandamento da Bíblia. Que a minha Bíblia está escrito isso aqui ainda. Eu fico imaginando qual o sentido. Obviamente, o casamento não tem objetivo somente de procriar, nós sabemos disso. Mas um dos objetivos do casamento é a procriação.
Então, as coisas estão sendo invertidas, os valores estão sendo invertidos. Muitos, inclusive, estão adotando animais no lugar dos filhos, né? Estão perdendo uma bênção, estão perdendo o momento oportuno, estão perdendo a bênção de Deus, porque a palavra de Deus diz que a herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre, o seu galardão. O texto que eu acabei de ler, versículo 6 de Provérbios 22, nunca foi tão importante como hoje. Nunca foi tão necessário se falar sobre ele como hoje. Recentemente nós tivemos uma manifestação aqui em Criciúma, os irmãos devem se lembrar, a nossa igreja, inclusive, que tomou a frente dessa manifestação. Saímos lá do Parque das Nações, em passeata, fomos até a Praça Nereu Ramos, tínhamos bastante pessoas, foi cobertura pela rádio, até a televisão, a NSC também noticiou sobre isso, e nós estávamos falando exatamente, o motivo da nossa passeata era que as crianças estão em perigo. Esse é o nosso lema, o tema da passeata. As crianças estão em perigo. E estão em perigo mesmo. Um perigo muito grande. Mas graças a Deus que nós sabemos que o Senhor é poderoso para cuidar das nossas crianças. Então, nunca foi tão importante a gente ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E olha, eu vou dizer para você uma coisa, talvez você pense que lá na escola a sua criança está protegida. Talvez lá seja o lugar mais perigoso para ela, dependendo da escola onde ela frequenta. Talvez lá seja o lugar mais perigoso, porque muitas coisas estão ensinando para as crianças que estão completamente contrário àquilo que nós conhecemos, entendemos e prezamos como valores para a nossa vida. A Igreja Luterana Renovada está na gestão de uma escola que se chama Cadima, o cartaz está lá atrás, que é uma grande oportunidade para você não correr esse risco. Obviamente que a escola não vai suprir o papel que é seu, pai, mãe, avô, avó, mas pelo menos ali você tem certeza que ela não vai ouvir essas aberrações que nós vemos todos os dias sendo noticiado nas redes sociais, na televisão, onde as crianças são alvo de uma doutrinação terrível e são expostas a conteúdos completamente impróprios para ela. Então nunca foi tão importante nós ensinarmos a criança o caminho que ela deve andar. Então, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Aí você me perguntaria, mas a partir de quantos anos eu vou passar a ensinar a criança o caminho que ela deve andar? Eu diria desde a gravidez, eu diria. Até antes de vir aqui ao púlpito, eu andei dando uma pesquisada e vi que já há evidências científicas de que a criança, na 12ª semana de gravidez, ela já pode perceber sons, na 21ª ela já tem sensações, já ouve bem. Até lendo a Bíblia, eu lembrei de um texto em que quando Maria foi visitar Isabel, que é sua prima, e ela estava grávida de 6 meses, que é mais ou menos 20 e poucas semanas, né? 22, acho que são 5 meses. 6 meses deve ser um pouco mais ali, né? Então ela estava grávida nessa altura, e quando Maria saudou Isabel, diz a Bíblia que a criança estremeceu no ventre de Isabel, né? Então ela certamente já ouviu alguma coisa ali boa e já estremeceu, já sentiu que Jesus estava chegando, provavelmente, né? Mas o fato é que você tem que começar a ensinar sua criança agora, imediatamente. Se já engravidou, já começa a falar com ela, já começa a tocar na barriga da sua esposa, ou a esposa, a mãe, começa a tocar ali e falar com ela. E como se ensina uma criança? Tem várias maneiras de ensinar uma criança, né? Mas eu propus aqui pelo menos 2 maneiras. Primeiro, transmitindo conhecimento, obviamente. E a gente transmite conhecimento de várias maneiras também. Nós transmitimos através de música, através de imagens, né? Graças a Deus hoje temos muito material
infantil, em termos de imagens, de filmes. Temos muito material infantil, em termos de música, né? Que para ensinar a criança aquilo que nós queremos que ela aprenda, porque nós como cristãos queremos que ela aprenda a respeito de Cristo. Até um testemunho, hoje a minha neta mais nova, a Manuela, que está ali, ela aprendeu a musiquinha, não sei se os irmãos conhecem aquela música antiga, diz assim: por dentro, por fora, no alto e embaixo, sempre sou feliz. Tem uma parte da música que diz assim: aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Quando fala assim, aqui Jesus entrou, meu coração limpou, ela mexe a mãozinha e fala: ô. Mas será que ela ouviu isso na escola, na rua? Ela ouviu isso em casa, né? Ela ouviu isso porque a mãe tem preocupação e o pai tem a preocupação de ensinar a ela, de colocar músicas que vão transmitir conhecimento que é saudável para ela. Vão transmitir coisa boa para ela, música, imagens, filmes. Hoje a Netflix já tem filmes para criança, né? Evangélicos. Então, temos muito material hoje. Na minha época, quando nós criamos nossas filhas, não tinha tanto assim. Mas mesmo assim, nós tínhamos essa preocupação. Tem muitos livros bons também, mas eu diria para você que o melhor de tudo é usar um livro cujo autor é o Criador do ser humano. Esse sabe o que fala. E esse nós podemos confiar. E eu queria que você lesse comigo um texto que está em Deuteronômio, capítulo 6. Capítulo 6, versículos 6 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Deuteronômio está lá no início da Bíblia. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal em tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse texto para mim, muito forte, assim, as palavras são muito pesadas. Ele diz aqui: inculcarás a teus filhos. Esse termo inculcarás, ele significa ensinarás com todo zelo e perseverança. Ou seja, zelo fala de excelência, de dedicação, de fazer o melhor. Então, você tem que fazer o melhor para ensinar essas palavras para o seu filho. E quando fala de perseverança, fala de não desanimar, de continuar falando, de continuar mostrando a verdade para ele, até que aquilo fique na sua mente, até que seja inculcado na mente do seu filho. Isso é: inculcarás a teus filhos esta palavra que hoje te ordeno, que é a palavra de Deus, como diz o texto aqui. Diz assim: você falará dela assentado em sua casa e andando pelo caminho. Assentado em sua casa, isso nos traz a ideia de um momento na sua casa, um momento especial de falar da palavra de Deus, um momento talvez até metódico, em que você para ensinar a palavra de Deus, e regularmente. Regularmente, eu lembro que as nossas filhas, quando eram pequenas, a gente fazia o nosso cultinho doméstico. Às vezes elas representavam um texto bíblico, né? Claro que, dependendo da idade da criança, você não pode ficar meia hora falando para ela, né? Mas você tem que inculcar para elas a palavra de Deus. Parar na sua casa e falar daquilo que é importante. Porque se ela não perceber que isso é importante para você, ela também não vai dar importância para isso. Fale na sua casa. E outro texto, o texto diz assim: e andando pelo caminho. Isso dá a ideia de aproveitar as várias situações da vida para ensinar o caminho do Senhor. Por exemplo, quando o seu filho está na escola,
e ali ele sofre uma injustiça qualquer, alguém bate nele sem razão e tal, e ele vai para casa, ao invés de você dizer para ele, vai lá e está de novo, que muitos pais fazem isso, bate de novo, você dá um presentinho para ele, leva para aquele seu coleguinha, ensinando a ele o quê? Que nós não temos que pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Ou seja, andando pelo caminho, aproveitando as situações da vida para ensinar a palavra de Deus, ensinar o perdão, ensinar quando há uma divergência em casa, ensinar que se deve pedir perdão e que se deve perdoar. Falarás ao teu filho, inculcarás a teus filhos em casa e andando pelo caminho. Se fala muito de tantas coisas dentro de casa, né? Se fala de futebol, se fala de política, se fala de escola, tantas coisas que se fala, mas muitas vezes o que é essencial é deixado de lado, como algo que não tem importância, como algo que a igreja vai cuidar disso. A igreja vai cuidar dessa parte, isso eu não preciso falar. Isso é um grande erro daqueles que têm a responsabilidade diante de Deus para ensinar os seus filhos. Mas eu diria que talvez as pessoas que não têm esse cuidado, talvez seja porque o versículo 6 do texto que nós lemos não seja verdade na vida delas. Diz assim o versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, para que você possa ministrar ao seu filho, aquela criança. Primeiramente, isso tem que estar no teu coração. Não adianta você querer ensinar uma coisa que você não julga importante, que não está no teu coração, que você não vive. Primeiramente tem que estar no teu coração. Será que não é por isso que você não dá essa atenção devida à palavra de Deus na sua casa? Que você não ministra aos seus filhos, aos seus netos? Será que porque a palavra de Deus não está no teu coração? Porque diz a Bíblia, a boca fala daquilo que o coração está cheio. É natural para aquele que está com o coração cheio da palavra de Deus, é natural que ele queira ensinar a palavra de Deus. Não somente para os filhos, mas para aqueles que estão ao seu redor. Não é nenhum forçar de barra, é natural para ele. A segunda maneira de ensinar é pelo exemplo. Tiago 1:22 diz, tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Realmente, as suas palavras não serão ouvidas se você não estiver vivendo essas palavras que você está falando para o seu filho, para o seu neto, para aquela criança. Ela vai entrar por aqui e sair por aqui. Realmente, talvez para as pessoas que estão no seu trabalho, que não te conhecem mais a fundo, talvez para aquelas pessoas, talvez eles ouçam a sua palavra, porque não te conhecem. Não sabe a vida que você leva, mesmo que você não viva aquilo que você prega, de repente eles vão ouvir. Mas dentro da sua casa, não tem jeito. Não tem jeito. Aquelas pessoas te conhecem, as crianças te conhecem, sabem quem você é. Então você precisa viver aquilo que você ensina. E a melhor maneira de ensinar, eu diria, para as crianças, é pelo exemplo. Não somente para as crianças, mas para as pessoas de um modo geral, é pelo exemplo nosso. É vivendo aquilo que nós proclamamos. Há um texto na palavra de Deus que diz, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Esse texto tem a ver com nós termos uma palavra só, né? Mas também tem a ver com o que é sim para mim é sim para qualquer um. E o que é não para mim é não para qualquer um também. Os fariseus é que eram dessa maneira. Falavam um discurso muito bonito, discurso impecável. Quem ouvisse um fariseu pregando, pô, esse homem é um homem de Deus. Mas a sua prática desfazia tudo aquilo que eles falavam.
Então você precisa dar o exemplo para o seu filho. Não adianta você mandar o seu filho para a igreja, sua filha para a igreja, se você não vem. Não adianta você ensinar o seu filho a perdoar, se você mesmo não perdoa. Não adianta você ensinar o seu filho a pagar o mal com o bem, se quando alguém te fecha na rua, você solta aquelas palavras bonitas, encantadoras para aquele elemento. Não adianta. Ele está assistindo, ele está vendo, ele está percebendo. Então ele vai ver que aquilo que meu pai está falando, minha mãe está falando, não é verdade. Porque ele está fazendo outra coisa. Então, isso que ele fala aqui não é verdade. Você precisa viver o que prega. O texto continua, ensina a criança o caminho que deve andar. Ou ensina a criança, ou instrua a criança conforme os objetivos que você traçou para ela. E, obviamente, nós como cristãos, o objetivo que nós traçamos para os nossos filhos, para os nossos netos, é conhecer a Cristo. Não pode ser outro. É ou não é verdade? Todos nós queremos que nossos filhos conheçam a Cristo. Nós queremos que nosso filho tenha faculdade, seja bem sucedido. Tudo isso é importante, mas se ele não for nada disso, mas conhecer a Cristo, valeu muito a pena o tempo que você gastou. Que é o que de mais importante você pode passar para o seu filho, é levá-lo ao conhecimento de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero te lembrar que filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, mas de crente não é crentinho. Então o seu filho precisa experimentar Jesus. Precisa ter a sua própria experiência com Cristo. E você tem que traçar esse objetivo para ele e agir ao longo da vida dele, para que um dia ele possa fazer a decisão por Cristo. Para que olhando para você, ele possa dizer: realmente essa vida é boa. A vida com Jesus é boa, porque meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó vivem de uma maneira maravilhosa. Eu me espelho neles. E aí eles vão querer conhecer a Cristo. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa se tornar uma nova criatura. Precisa ter a sua própria experiência com Cristo. Não é o fato de ir à igreja que significa que ele tenha conhecido a Cristo. Ele precisa ter sua própria experiência. Na nossa casa, as nossas filhas se batizaram com 12 anos, mais ou menos, porque elas chegaram para nós e disseram: nós queremos nos batizar, porque nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, queremos nos batizar. Não tem coisa mais gratificante para um pai, para uma mãe, de ver que seus filhos encontraram Jesus como seu Senhor e Salvador. E estão trilhando neste caminho de santidade. Isso, naturalmente, implica que você dê o seu testemunho para o seu filho. Aí, mais uma vez, entra a sua responsabilidade. Será que você já conhece a Cristo? Você já conhece a Cristo? Sua vida já foi transformada? Você já nasceu de novo? Tem uma oportunidade hoje para você conhecer a Cristo. Jesus está aqui. Ele pode transformar a sua vida. Você precisa, então, conduzir seu filho a Jesus. Vai valer a pena todo o esforço que você fizer, todo o talento que você empenhar, todo o dinheiro que você gastar, com o objetivo de conduzir seus filhos a Cristo. Quando for grande, não se desviará dele, ou, à medida que o tempo passa, eles não se desviarão dele. Essa aqui não é uma promessa absoluta de Deus. O livro de Provérbios é um livro que traz para nós as impressões dos homens de Deus, do que ocorre na normalidade. O que ele está dizendo aqui para nós há uma grande tendência, se você fizer isso, se você ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, o normal é que ele
Não se desvie dele. E se ele encontrar Cristo como seu Senhor e Salvador, diz a palavra de Deus, aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Há uma discussão grande no meio evangélico sobre se o crente perde ou não perde a salvação, mas a minha experiência com Cristo é que a vida com Jesus não se compara nem de longe com a vida que tínhamos no mundo. É a mesma coisa o povo de Israel, que vivia naquela escravidão ali no Egito, sofrendo, foram libertos, entraram na terra prometida, uma terra maravilhosa, que mana leite e mel. É mais ou menos essa a comparação. É uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, uma vida de sofrimento para uma vida de gozo e paz. Então não posso conceber como alguém queira se afastar de Cristo. Como alguém queira se afastar dele. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, nessa noite, quero que fique bem frisado aqui. Recomendar para os irmãos, não abra mão dessa responsabilidade. Não terceirize a sua responsabilidade de ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Essa tarefa foi confiada a você, que tem autoridade sobre essa criança. Não negligencie. A Bíblia fala no Antigo Testamento do atalaia, que ele tinha a responsabilidade de anunciar. Se ele anunciasse, aquele que ouviu e não quis seguir, o sangue dele não será tomado. A responsabilidade do atalaia. Mas, se ele negligenciar a sua tarefa de anunciar, o sangue daqueles serão pedidos dele. Quanto mais um pai, uma mãe, que negligenciar uma tarefa tão importante, eu diria essencial, eu diria tarefa que vai significar uma eternidade. Não negligencie essa sua tarefa. Você pai, você mãe, você avô, você avó. E o avô e a avó talvez tenham um privilégio maior, porque já viveram mais, né? E podem consertar aqueles, obviamente todos nós erramos, né? Então aquilo que nós cometemos de erro, podemos agora acertar na vida dos nossos netos. Eu não abro mão dessa responsabilidade com as minhas netas, com os meus netos. Não abro mão. Todo momento que eu posso contar uma historinha para eles, que eu posso estar junto com eles, de alguma maneira eu quero anunciar Jesus para eles, quero tentar levá-los ao conhecimento de Cristo, para que um dia eles possam tomar essa decisão. Para mim é o mais importante que possa existir na vida dos meus netos. Amém? Vamos orar, irmãos? Eu não vou chamar ninguém aqui na frente nessa noite, mas eu queria que você refletisse sobre essa mensagem. E quem sabe, se você tem negligenciado essa sua responsabilidade até hoje, a partir de hoje, corra lá para aquela criança e peça perdão e comece agora a ministrar na vida dela, da maneira que você puder, para que ela um dia possa conhecer a Cristo. Senhor amado, nós te louvamos nesta noite, te agradecemos pela presença do Senhor neste lugar, pela palavra do Senhor, que é tão preciosa, tão poderosa, Deus, que ela possa fazer efeito na vida de todos nós hoje à noite, nos despertando para a grande responsabilidade que temos de ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para que um dia ela possa conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, que você tenha uma semana abençoada, que você cuide dos seus filhos, das suas crianças, dos seus netos, e que seja uma semana repleta de alegria da parte de Deus, repleta de cura, de provisão de Deus, que o Senhor abra
os caminhos para você, as portas que estão fechadas, que elas sejam abertas, que o Senhor envie a sua provisão para a sua vida, que essa semana você possa testemunhar do poder de Deus agindo em sua vida. Amém? Deus te abençoe.